Bom dia, hoje é dia 15 de abril, vamos dar início a mais uma reunião de radiologia pediátrica, hoje com a apresentação de artigo sobre o tema de doença inflamatória intestinal. Quem vai fazer a apresentação é a Maiana. Vai lá, Maiana. Gente, desculpa aí o problema, meu nome é Maiana, sou E4 do serviço e pode passar, professor. Hoje a gente vai falar de um artigo de um consenso de recomendações para avaliação, interpretação e utilização da enterotomo e da enteroressonância em pacientes com doença de Crohn de intestino delgado. Pode passar. Na introdução do artigo, ele abrange um pouco da enterotomo e da enteroressonância, e de importante a gente pega como que esses métodos surgiram. São métodos bem eficazes para avaliação da imagem do intestino delgado em pacientes com Crohn, complementando a ileocolonoscopia. A ileocolonoscopia, eles observaram que cerca da metade das pessoas que tinham sintomas de doença de Crohn, que fazia a ileocolonoscopia, da metade dessas pessoas davam falsos negativos. Então, a enteroressonância veio para complementar a ileocolonoscopia e a parte da anamnese clínica mesmo. Está cada vez mais sendo usada para medir também a resposta terapêutica como forma de acompanhamento desses pacientes, e pode ser útil para avaliar a cicatrização intestinal, monitorizar a progressão da doença. E o objetivo básico desse artigo, desse consenso, é mapear e padronizar os achados de imagem específicos da doença de Crohn e descrever os fenótipos para orientar os clínicos e os cirurgiões no tratamento desses pacientes com a doença de Crohn. Padronizar a nomenclatura em si e padronizar também a forma de mapear esses achados. E a forma de como o clínico vai entender, uma forma mais prática de como o clínico que vai pegar esse laudo vai entender que aquele paciente tem sintomas de doença de Crohn. Eu vou aproveitar para fazer alguns comentários durante a sua... Espera aí que eu tenho que desligar o seu... Eu vou aproveitar para fazer alguns comentários enquanto você apresenta, tá? Pessoal, então assim, ó... Espera aí que eu tenho que desligar aqui o... Pronto. Então, alguns conceitos. O Crohn, ele pode dar desde o ânus até o reto, ou desde a boca até o reto. Então, pode pegar qualquer parte do intestino, né? Diferente da retocolite. E até o duodeno, mais ou menos, a endoscopia vai bem no diagnóstico. E até o final do ilho, a colonoscopia vai bem. O problema é o meio, né? O intestino delgado. E a gente não tem como acessar, a não ser com exame de imagem, basicamente. Então, é fundamental o uso do exame de imagem, pode ser a tomo, pode ser a ressonância, pode ser ultrassom, para avaliar o delgado e os achados que a gente tem na doença de Crohn. Só tem essa forma. Esse é um conceito, então, que pega o intestino inteiro. Outro conceito é idade. Pode pegar qualquer idade. Então, a gente tem uma dificuldade nas crianças pequenas, porque a Maiana vai mostrar aí a ressonância. A gente tem dificuldade de fazer o preparo intestinal, que tem que dar bastante líquido, e, ao mesmo tempo, fazer a sedação. Então, esse é um grande problema a ser resolvido ainda. Ninguém tem uma solução muito boa para isso. E a Maiana vai mostrar, a gente tem que distender a alça, né? Porque quanto mais a gente distender, melhor para a gente perceber se tem espessamento de parede, se não tem, como é que está o realce da parede. Então, são dois conceitos que eu já queria que vocês ficassem na cabeça para já saber durante a apresentação do artigo. Que pode pegar desde o começo do intestino até o final, e a nossa dificuldade maior é ver o delgado, e que pode pegar qualquer idade. Certo. Pronto, vai lá. Certo, então vamos lá. Pode passar. As classificações até então existentes são a classificação de Montreal e a classificação pediátrica de Paris, e elas não descrevem de uma forma mais clara
o comprimento e a gravidade do envolvimento inflamatório e a relação anatômica com os fenótipos da doença de Crohn existentes. E não levam também em conta um contínuo dinâmico da doença, tipo a sobreposição de achados de imagem, sobreposição de complicações como estenose e fístulas. E aqui eu listo em verde alguns pontos principais de alguns benefícios da padronização do exame da enter-UTC e a enter-ressonância, que é orientar as opções de tratamento e avaliar a resposta terapêutica com os exames consecutivos, comparar e avaliar a carga inflamatória da doença de Crohn, as complicações também são métodos de imagem bom para ver as complicações, e rastrear e entender a história natural da doença de Crohn. Então, acompanhar aquele paciente desde o diagnóstico e fazendo os exames comparativos e retrospectivos para elucidar melhor. Pode passar. Nessa imagem é uma figura ilustrativa mostrando um dos pontos principais que o artigo foca, que é a inflamação mural. Nessa imagem do canto superior direito, mostra uma alça intestinal com inflamação, com ponto de inflamação inespecífico, que pode evoluir para uma complicação mais leve, como um espessamento parietal irregular, e até, posteriormente, evoluir para uma área de estenose e uma área de fístula. Ou então a evolução dessa inflamação inespecífica se resolvendo e evoluindo para uma alça intestinal sem processo inflamatório, como nessa imagem do canto superior esquerdo, ou então uma complicação, umas sequelas residuais que podem acontecer, que é essa face de gordura mural assimétrica no canto inferior esquerdo. Pode passar. Deixa eu só entender esse desenho aqui, né? Então, a gente está vendo aqui a inflamação não específica. O que significa isso? A gente tem um espessamento de alça, que pode ser qualquer coisa, né? Pode ser uma jeca, pode ser, em geral, uma jeca, né? Um processo infeccioso. Tá? Então, esse daqui, quando a gente só vê esse sinal, é um pouquinho de alça espessada, difícil a gente fechar o diagnóstico de Crohn, né? Aí, conforme o espessamento vai aumentando, a gordura em volta do mesentério vai aumentando, a gente vai tendo uma maior especificidade, né? A parede bem espessada. E por que é na borda mesentérica? Porque a inflamação ela se dissemina para dentro do mesentério e essa gordura aqui vai espessar, né? Então, a gordura que o mesentério está grudado na alça é o lado que vai espessar mais. Ok. Os pacientes com diagnóstico de doença de Crohn, pacientes que já têm um diagnóstico fechado de doença de Crohn, o radiologista deve, achando achados de imagens específicas da doença de Crohn de Delgado, podem já fechar o diagnóstico, como inflamação, estratificação mural, edema intramural, inflamação entérica, assimétrica ou até fístulas. Então, isso o radiologista pode fechar já o diagnóstico. Paciente sem o diagnóstico de doença de Crohn, com esses tipos de achados inespecíficos de inflamação, ele propõe apenas descrever a localização, o comprimento da inflamação do intestino delgado, apenas um laudo descritivo mesmo, sem fechar o diagnóstico. Lembrando que o diagnóstico, aqui que a Mariana está falando, ela vem de uma série de análises clínicas, história clínica, e hoje em dia tem um painel tanto de análises clínicas quanto painel genético para você tentar fazer esse diagnóstico. Então, quando o paciente já fechou o diagnóstico clínico, laboratorial e de imagem, aí você pode já considerar que as inflamações todas são por causa da doença. Quando não tem o diagnóstico ainda, é difícil você, pela imagem, achar que você vai dar o diagnóstico, quando a coisa é inespecífica, certo?
Aqui nessas imagens eu mostro um padrão de inflamação mural. Nessa imagem A é uma tomografia reformatação coronal que tem esse realce parietal assimétrico na borda mesentérica de ilho terminal. Após 1 ano de tratamento, essa imagem em B, a gente observa que esse realce já não está mais tão evidente ou até sumiu. Na imagem C, uma ressonância mostrando também esse realce parietal na borda mesentérica, observando-se também esse engurgitamento dos vasos mesentéricos adjacentes. E nessa imagem D também esse espessamento parietal na borda mesentérica. Pode passar. Bom, na inflamação mural, o radiologista deve descrever os achados de imagem de inflamação grave com base na espessura da parede, na presença de ulcerações luminais e no hipersinal intramural em T2. Uma inflamação leve é descrita com um real segmentar com espessamento mínimo de 3 a 5 milímetros e raramente causa estenose, estreitamento luminal, e a restrição na difusão, a restrição é um sinal inespecífico. Geralmente, a difusão ela tem uma sensibilidade muito alta e uma especificidade mais baixa. Então, ela só serve combinada com um T2 e um realce pós-contraste, para fechar mesmo que aquilo é uma restrição verdadeira da doença de Crohn. A difusão, pessoal, ela ajuda muito a você achar, porque no T2 o líquido que você deu do preparo está branco e a alça inflamada está branca. Então, às vezes, você olhando tudo junto, você não acha a diferença da parede com hipersinal junto com o líquido que você deu lá que está com hipersinal. Então, a difusão ela te ajuda. Vai ficar tudo escuro, exceto a área que está branca. Então, aquelas áreas que estiverem brancas na difusão, você sabe onde procurar no T2, sabe onde procurar no contraste, para saber como está a realce, para saber como está o sinal em T2. Então, a difusão, a sensibilidade dela, por ser alta, te ajuda, é um guia para você saber o que você vai procurar no resto das aquisições. Nessa outra imagem, na primeira linha, imagem do canto superior esquerdo, a gente vê um espessamento parietal difuso, assimétrico, nessas setas brancas, e na seta pequena, fina, vermelha, a gente vê umas áreas de ulcerações nessa parede de alça jejunal. Na figura do meio, mostrando também esse espessamento circunferencial irregular, com essas áreas de ulcerações nas setas vermelhas finas, e na difusão essa restrição importante de todos esses segmentos analisados anteriormente. Na linha de baixo, a gente vê no canto inferior esquerdo, a gente vê um espessamento parietal com realce, um engurgitamento dos vasos periféricos, aqui mesentéricos periféricos, e na imagem do canto direito, a gente vê umas ulcerações também, incompatível com a alça da ressonância acima. Pode passar. Vocês estão vendo a setinha minha quando eu mexo? Maiana, estão vendo? Mais ou menos. Eu estou meio assim, porque estou com 2 áudios aqui. Mas estou vendo sim. Outro ponto importante que é pontuado no artigo são as estenoses, que resultam de interações de células inflamatórias, citocinas, células mesenquimais da própria flora entérica, causando graus variados de estreitamento luminal. A maioria das estenoses da doença de Crohn tem um componente inflamatório e um componente fibrótico associado. Vários estudos estão prosseguindo a fim de estimar o grau de inflamação, de fibrose, de hipertrofia do músculo liso nessas estenoses, mas ainda não existe um sistema fixo de pontuação
para graduar essa fibrose relacionada à estenose. Alguns tipos de técnicas de achados de imagem, algumas técnicas de achados de imagem, como a elastografia pelo ultrassom, a difusão com realce tardio, tem sido usado para meio que, entre aspas, estimar esse grau de fibrose nas estenoses, mas nenhuma delas também foi totalmente validada. E os radiologistas geralmente dependem, para fechar que aquela área de estenose, que uma área amontante, uma área de dilatação amontante esteja acima de 3 centímetros para maior sensibilidade, mas alguns autores usam acima de 4 centímetros. Então, geralmente tem uma área de estenose com uma dilatação amontante da própria alça. E aí, alguns métodos de imagem também são usados para diferenciar essas áreas de estenose de espasmos ou de estreitamentos fixos, como as sequências CIMI, que são sequências mais dinâmicas. Só para também fazer um comentário. Estenose, genericamente falando, é uma redução do calibre. Ela pode ser fixa ou transitória. Quanto maior a fibrose, maior é a chance dessa estenose ser fixa, né? Então, uma estenose crônica, que não vai melhorar. Quanto maior o componente inflamatório, maior a chance dessa estenose ser transitória, só por causa da inflamação. E depois que melhorar a inflamação, ela volta, pelo menos se não voltar ao normal, o calibre volta a aumentar o tamanho do calibre da alça naquele ponto. Então esse é o grande desafio. Se você está vendo um pedaço de alça que está com calibre reduzido, ele pode ser só por uma inflamação ativa ou pode ser por uma fibrose crônica. Então, nesse ponto, a gente tem que tentar achar os sinais de se tem inflamação em atividade ou não. E o cine que ajuda a gente, porque o cine é uma sequência que a gente vê o peristaltismo da alça e ela pode estar totalmente fixa ou ter graus diferentes de mobilidade, né, que vai inferir o quanto daquilo é fibrose ou não. Tá, então os radiologistas, eles devem relatar, devem deixar especificado no laudo os achados de inflamação, quais achados de inflamação estão presentes ou ausentes nas áreas de estenose, que isso é um fator crítico para o tratamento, tanto o tratamento clínico com a medicação, alívio dos sintomas de inflamação, quanto para evitar ou até atrasar uma cirurgia precoce. E as estenoses fibróticas provavelmente exigirão uma plastia, uma excisão ou dilatação endoscópica daquela área. As estenoses devem ser avaliadas quanto à simetria, quanto à forma, quanto à extensão ao tecido adiposo do mesentérico, número, localização e cronologia. Isso, assim, é o básico para se colocar no laudo e para especificar bem a estenose. Nessas imagens, na reformatação coronal dessa primeira imagem, essa seta branca está mostrando uma área de estreitamento luminal, uma área de estenose importante. Na imagem do meio, mostram várias áreas de estenose associadas a espessamento mural e realce e uma dilatação nesse P, uma dilatação amontante. Essas duas figuras mostrando áreas de estenose, espessamento mural e a dilatação amontante. Embaixo, na ressonância, mostra também esse P, é uma dilatação de alça amontante, perto de uma área de estenose. Na imagem do meio inferior, nessa ponta de seta, mostrando áreas de ulceração. E na última imagem, mostrando um realce tardio após 7 minutos, mostrando a estratificação mural. Esse realce tardio aí, Maiana, aqui, como é que você interpreta? Oi, desculpa. Esse realce tardio, como é que você interpreta? Pois é. Esse realce tardio a gente vê após 7 minutos que, especificamente, eu não sei não. Na verdade, nem no artigo fala disso. Em geral, quanto mais tardio,
mais a gente vai pensar em fibrose. E a inflamação é mais precoce. Tá certo. E as complicações perfurantes e os achados inflamatórios mesentéricos é outro ponto que o artigo abrange bem. Inclui o sinus tract, que eu não consegui traduzir muito bem, as fístulas, massas inflamatórias, abscessos e perfuração intraperitoneal. Sinus tract pode ser em fundo cego ou terminar nos planos faciais ou estender-se longitudinalmente dentro da parede intestinal. As fístulas, elas devem ser descritas pelas estruturas epiteliais que conectam, geralmente podem ser enteroentéricas, enterocólicas, enterocutâneas, então tem que ser descrito isso, e devem ser caracterizadas como simples ou complexas. Algumas fístulas complexas, elas envolvem várias alças e o tecido adiposo adjacente, às vezes até parede vesical e tudo, e forma uma imagem como se fosse em asterisco ou em trevo. E nesse loop, nesse asterisco, nesse redemoinho, podem ter também abscessos associados. Massas inflamatórias, que são inflamações ou densificação da gordura mesentérica adjacente a uma área de inflamação ou perfuração mural. E o engurgitamento dos vasos mesentéricos, que é o tal do pente, né? O sinus tract é um seio, né? É igual que a gente conhece lá do seio do úreco, quando a gente fala que tem um trajeto. A fístula é um trajeto contínuo completo, então vai da alça até a pele, ela tem que ter uma abertura e se exterioriza. O seio não, o seio ele ainda não se exteriorizou, é da alça até um pedaço que ele acabou, por isso que está escrito que pode ser em fundo cego, mas não sai do abdômen, não se exterioriza. Bom, nessas imagens, na primeira imagem você vê a gente vê uma alça de ilho, como se ela estivesse presa em V. E no decorrer do exame, nessas imagens do meio e à direita, nas pontas de setas, você vê que, na verdade, é uma fístula complexa formando como se fosse uma imagem em trevo, envolvendo várias alças adjacentes até a parede vesical. Na imagem inferior, a gente vê um pós-contraste, um realce tanto do parietal quanto da gordura adjacente, e na difusão, uma restrição importante à difusão dessa fístula complexa. Veja como a difusão é boa para a gente achar, porque fica tudo preto em volta, e aí o que restringiu a difusão, você sabe que é ali que você tem que ir lá procurar no T2, como sendo a área alterada. Outro ponto que o artigo abrange são as complicações vasculares, que são as tromboses ou oclusões das veias mesentéricas. A radiologista deve buscar ativamente isso, avaliar e distinguir entre uma trombose mesentérica aguda e uma sequela de trombose anterior, uma trombose crônica, uma oclusão venosa mesentérica crônica. Um trombo portal agudo um trombo portal agudo ou da veia mesentérica superior em pacientes com Crohn podem se resolver sem anticoagulação. E a trombose ou a oclusão venosa mesentérica aguda e crônica tem sido relacionada a um risco muito aumentado de estenose e de tratamento posterior cirúrgico. Nessa imagem, a gente vê na primeira imagem à esquerda, superior esquerda, a gente vê uma área de oclusão venosa mesentérica crônica, uma veia pequenininha, estreitada, e ao redor dessas pontas de setas, áreas de veias periféricas marginais dilatadas, como se fossem umas colaterais. Na imagem inferior, à esquerda, também a gente vê as colaterais bem engurgitadas, e associada a esse quadro tem uma área de estenose com dilatação do segmento amontante.
Bom, aqui ele também sugere colocar no laudo os achados extraintestinais importantes, como sacroileite, a colangite esclerosante primária, como aquela imagem em colar de contas, que foi até discutido ontem no GPED, necrose avascular, com colapso ou não das cabeças femorais, pancreatite, nefrolitíase e colelitíase, e achados cutâneos, como pioderma gangrenoso, eritema nodoso e as vasculites cutâneas. Sempre colocar como um achado adicional. Só lembrando que a gente faz na pediatria um protocolo direcionado para avaliação da alça. E isso nem sempre a gente vai conseguir, por exemplo, falar sobre sacroileite, né? Que a sacroileite precisa de um corte oblíquo do sacro, numa fase de realce, né? Então, focado em cima do sacro. Então, nem sempre a gente consegue falar. Porque a gente faz um protocolo que preza mais pelo tempo e pelo direcionamento do exame. Mas, em geral, a gente vai procurar isso se tiver indicação clínica para a gente fazer. A gente faz uma complementação no exame. Não é o exame feito para ver alça, nem sempre a gente vai conseguir ver o resto, tá? Necrose vascular do fêmur, a gente vai ver uma hepatopatia parenquimatosa, mas se não tiver a sequência colangiográfica, dificilmente a gente vai poder relacionar aquilo com certeza a uma colangite esclerosante primária. Então, depende do protocolo. E aí que está a presença do radiologista ideal em todos os exames, né, quando eles estão sendo feitos. Porque se você fez o exame, já viu um fígado com hepatopatia, você pode ir complementando, você faz uma sequência colangiográfica. Esse seria o mundo ideal, né? A gente sempre está dentro da sala ali para saber o que complementar. Então, nem sempre a gente vai conseguir ver. Outra coisa que eu já falei para vocês na aula passada, que a gente não vai conseguir ver se não fizer, é aquela sequência do reto. É uma sequência de transversal oblíqua, que ela segue a perpendicular ao eixo do reto, para a gente procurar fístulas. Que até 20% das vezes, fístulas perianais, elas são assintomáticas. Então, você não tem clínica, em tese você não teria por que procurar, mas se você adicionar essa sequência a todos os exames que você fizer, você vai achar em alguma boa porcentagem das vezes a presença da fístula perianal, mesmo sem sintoma. Né? Na verdade, seria um seio mais do que uma fístula, né? Porque ela não exterioriza na pele. Então, né, e outro ponto importante do artigo é a caracterização da atividade da doença, caracterizar e registrar isso no laudo. Por exemplo, essa primeira imagem é uma reformatação coronal, mostrando essa alça de ilho distal bem espessada, com realce pós-contraste. Aqui à direita, mostrando esses vasos, esse engurgitamento dos vasos mesentéricos. Na linha inferior, mostrando também esse espessamento de alça importante, espessamento irregular, com áreas de ulcerações e com o ilho distal, nessa ponta de seta, o ilho distal de aspecto normal. Então, registrar a caracterização da atividade da doença. Aqui nessa parte, o artigo aborda um pouco sobre como a gente deve estruturar o laudo, resumir os achados de imagem e agrupar em padrões. Ele coloca à direita, e eu deixei para vocês darem uma olhada depois, como seria um laudo ideal. A gente sabe que nem sempre é possível, mas como seria um laudo ideal. E aqui ele pede mais para explicitar as exacerbações, as complicações e a resposta à terapia no exame de controle. Quer destacar algumas coisas aí que você acha que vale a pena? Uma ou outra coisa aí desse laudo estruturado, Maia?
Sim, na verdade, assim, eles sempre colocam uma parte para comparação com o exame anterior e alguns achados, como a localização da doença, estômago, do adeno, jejum, o número de segmentos que, assim, na verdade, eu nunca vi a gente colocando em laudo nenhum número de segmentos acometidos. A parte daqueles pontos que eu abordei na aula sobre inflamação, sobre estenose, ele especifica, colocar como estruturado mesmo, cada um no ponto específico topicado, e se tem ou não doença perianal, que isso é importante, nem sempre um protocolo pelo que o artigo também falou, nem sempre protocolo para avaliar a doença de Crohn de intestino delgado vai ter um complemento com uma sequência específica de reto. Eu vou aproveitar. Então, assim, a gente, às vezes, essa imagem aí desse laudo estruturado, na prática, você inviabiliza, né? A pessoa dá um laudo de uma doença de Crohn, né? Imagina, só o tamanho da recomendação do laudo estruturado já dá medo, né? Imagina você fazer esse laudo aí. Você leva umas 4 horas fazendo o laudo. A gente tem essa coisa como radiologista, né? De falar extremos detalhes da imagem sem saber exatamente o que é importante para o clínico. Então, o que eu destacaria mais aí são as coisas de importância clínica. Então, por exemplo, sinais de inflamação ativa ou não. Então, espessamento com edema da alça, quanto maior espessamento e mais edema, mais processo inflamatório. O realce mucoso, estratificado, mais processo inflamatório. A densificação do mesentério adjacente, mais processo inflamatório. Associa a restrição à difusão, maior chance de processo inflamatório em atividade, e assim por diante. Por quê? Porque a doença de Crohn é uma doença crônica, que tem períodos de exacerbação. Esses períodos têm que ser tratados clinicamente. Então, isso é importante falar. Se você vê um espessamento da alça com dilatação da alça que vem antes, você vai chamar isso de estenose. Essa estenose, ela é fixa, vai para a cirurgia, é candidato a fazer uma dilatação ou ir para a cirurgia para tirar essa estenose. Essa estenose não é fixa, é inflamatória, acompanha clinicamente, que pode ser que ela assuma, tá? Fístulas, então, tem uma alça que conecta na outra, então saiu de uma alça para outra, uma fístula. É importante saber, porque isso pode dar uma série de complicações candidato à cirurgia. Dependendo do protocolo, tem alteração perianal, pode exteriorizar, fazer fístula. Então, as coisas de importância clínica são, primeiro, antes de tudo, diagnóstico. Temos achados de imagem que vão auxiliar o clínico a associar a história dele com o laboratório que ele tem, com o Crohn, que às vezes não é fácil. Às vezes o cara não tem o diagnóstico e a imagem vai dar aquele dado a mais para ele que, putz, com essa imagem agora eu consigo fechar no Crohn. Então, primeira coisa, diagnóstico. Então, os achados são específicos ou inespecíficos? Isso é importante constar no laudo. Um espessamento só, fino, é inespecífico. Outros espessamento salteado ou mais espessos, já vai indo mais para o lado do Crohn. Então, primeira coisa, diagnóstico. Segunda coisa, doença ativa ou não. Terceira coisa, complicações. Como que é a estenose, como que é a fístula, como que é a doença perianal. Isso é o nosso foco, né? A Maiana falou assim, nunca vi contar quantos pontos tem, qual a distância e tal. Também nunca vi, e se a gente perguntar para um clínico o que isso vai fazer de diferença na vida dele, provavelmente nenhum deles vai saber te responder. Então a gente tem que ter um pouco de critério para entender o que é importante mesmo ou não. Aqui o cara está fazendo um artigo, né? Tá bonito, vai publicar, tá o nome dele na revista. Eu acredito que nem ele que escreveu o artigo faça dessa forma, mas ok. E então,
o artigo conclui no final que a enter-UTC e a enter-ressonância podem fornecer informações bastante importantes para orientar o tratamento relacionado à presença, gravidade e extensão da doença, que muitas vezes, como o Dr. Rodrigo falou, não estão disponíveis na avaliação clínica e nem na avaliação endoscópica. E a diretriz, ela serve como essa sistematização de quais estruturas anatômicas vão ser observadas, qual a importância dos achados específicos e inespecíficos de imagem e os termos técnicos acordados para descrever cada achado, tanto para melhorar a conduta clínica quanto para melhorar a comparação com os exames anteriores. E é isso, gente. Obrigada e desculpa pelos erros técnicos aqui, tecnológicos. Obrigado, Maiana. Foi ótimo. Deixa eu só aproveitar aí o final para a gente fazer mais alguns comentários. Então, vejam. Tanto a enterotomo quanto a enterorressonância são excelentes para avaliar. A ressonância ela tem algumas vantagens, né? Por exemplo, a sequência Cine, que a gente não consegue fazer na tomografia, a gente faz na ressonância, então a gente vê o peristaltismo da alça, pode ajudar nos casos de estenose. A difusão, que ajuda a gente a achar um pedaço de alça ali que pode estar com uma inflamação mais ativa ou com alguma alteração mais aguda. Então ela ajuda a direcionar onde que a gente vai buscar alteração no T2 ou nas sequências anatômicas. E uma aquisição multiplanar, enfim. A enterotomo, muito boa também, né? Ela dá várias informações sobre o espessamento da alça, sobre o realce, sobre como está a região adjacente. Perde um pouquinho só por causa do cine e da difusão. A avaliação perianal, a ressonância é infinitamente superior, que a gente consegue estratificar ali mucosa, submucosa, gordura, com muito mais definição do que na tomo, que a densidade é tudo muito parecida. Então a ressonância ela ganha da tomo em termos de se você tiver que escolher um método padrão ouro, ela ganha um pouquinho da tomo. Agora, a ressonância tem algumas limitações técnicas, né? A tomografia você consegue fazer num número maior de crianças do que a ressonância. A tomografia é um exame que leva 1 minuto, 2 minutos na mesa, né? O difícil é o preparo. Mas uma vez feito o preparo, que precisa para as duas, tanto para enterotomo quanto para enterorressonância, o tempo de exame é muito rápido na tomo e na ressonância, pelo menos esse protocolo direcionado leva uns 25 minutos. Mas, em geral, leva mais, né? Porque tem que repetir sequência e às vezes faz uma sequência adicional. Então, a ressonância ela tem algumas limitações, principalmente para as crianças menores, né? Que a tomo a gente consegue até fazer sem sedação e ter uma imagem boa, mesmo na criança menor. Então a gente tem que ponderar isso. A gente vai fazer a ressonância, que é um exame que demora mais, é mais difícil de fazer, ou a gente vai fazer a tomo. Depende da criança, né? Se a gente puder, a gente vai dar preferência para fazer a ressonância com as aquisições adicionais necessárias, dependendo da história clínica. Se a gente não puder, a gente faz a tomo e a tomo é tão boa quanto. O ultrassom tem um papel aí importante, porque a gente, na tomo e na ressonância, tem um detalhamento maior de tudo isso que a Maiana falou, né? De alguns sinais que no ultrassom a gente não vai conseguir ver. Mas o ultrassom é bom para a gente acompanhar, né? Então, se achou uma alteração inflamatória numa alça, começou a tratar, você vai fazer um exame de controle, você não precisa repetir tomo e ressonância durante o tratamento toda vez. Você pode ir acompanhando aquela alça que você já sabe onde está, já sabe quais são os sinais que ela tem de inflamação pelo ultrassom e ver a evolução dela. Tá? Outras coisas que não tem aqui no artigo, mas que a gente vê. Gordura intramural é um achado que a gente vê também. A gordura não só de fora do mesentério espessa, mas a gordura dentro da alça, ela pode espessar também.
toda vez que tem gordura espessada, dá a impressão de uma doença mais a longo prazo, de uma doença mais crônica. E mais? Deixa eu pensar num negócio que esqueci de falar. Lembrei. E existe também uma questão, uma dificuldade nossa é o preparo, né? Em geral, esses pacientes que têm doença de Crohn, eles são quem já teve a oportunidade de atender, de fazer exame ou de atender, de ver na época da graduação no ambulatório, sabe que esses pacientes são magros, né? Via de regra, todos eles são magros, hiponutridos, então são adolescentes pequenos, crianças pequenas, magra pra caramba, e tem uma dificuldade enorme de fazer o preparo intestinal, de tomar todo o contraste, principalmente quando está com doença ativa, né, que não vai de jeito nenhum. A gente, se você tentar fazer o seu preparo intestinal, pega seu peso, faz essa experiência, né, na quarentena. Tem nada a fazer, tenta passar, coloca no lugar do paciente. Pega seu peso, prepara 25 ml por quilo de suco e tenta tomar isso em 40 minutos. Vê como é que você vai ficar. É muito líquido, é chato de tomar, chega uma hora que não desce mais. Então, muitas vezes a gente não consegue fazer o preparo inteiro. Quando é muito importante distender a alça e a gente não conseguiu fazer nada de preparo, a gente pode sondar e fazer uma entero por sonda. E aí a gente administra o contraste via sonda direto no duodeno. E a gente consegue distender. Então essa é uma alternativa para a gente fazer, porque a distensão da alça é super importante. Essa é a diferença do termo enterotomo, enteroressonância, da tomo com contraste ou ressonância de abdômen. É o preparo, porque a distensão do delgado é fundamental para a gente ver todos esses sinais que a Maiana mostrou. Então imagina que a gente está vendo um pedaço de alça espessada, como ela mostrou aí, com os preparos bem feitos. Imagina se não tivesse preparo nenhum. Como é que você ia diferenciar isso de uma alça colabada? Fica bem mais difícil. Então é fundamental o preparo e às vezes a gente não consegue fazer, lembrar que ele pode ser feito por sonda quando necessário. Bom, pessoal, a gente está já quase na nossa hora aqui. Eu queria que vocês todos aí escrevessem, cada um sinal de doença inflamatória aguda ou crônica aí no chat e escreve do lado, se você acha assim, escreve o sinal. Sinal igual agudo, sinal igual crônico, só para a gente fazer uma brincadeira final aí antes de ir embora. E era isso. Escrevam no chat para registrar a participação de vocês. E muito obrigado pela atenção, obrigado, Maiana, pelo artigo, pela apresentação. Apesar da dificuldade técnica, a gente conseguiu achar uma solução aqui, deu tudo certo. Das próximas vezes, eu vou pedir para vocês testarem com o Renan um dia antes. O Renan, super disponível, ele testa, tem a maior paciência, te ensina a mexer no microfone, na tela, se você precisar apresentar o artigo. E dá tudo certo, tá? Então vão escrevendo aí no chat. Isso aqui é uma parte de metodologia ativa, faz você pensar. Metodologia ativa é tudo que faz você parar para pensar. Então, isso aí é um pedaço de uma metodologia ativa. E é isso aí, eu vou esperar, antes do Renan encerrar, Renan, espera todo mundo escrever no chat, mas eu já vou me despedindo aqui. Obrigado a todos e um bom dia a todos. E até daqui a pouco para quem vai liberar exame e para quem vai ficar na reunião da gestão. E para quem não for, um bom dia para vocês.